Sofrimento é muitas vezes um desafio à fé. Quando nós estamos passando por alguma dor, alguma coisa que nos traz muita angústia, nós tendemos a questionar os céus, clamando por alguma explicação, nos sentindo de alguma maneira injustiçados. Por que isso está acontecendo comigo? Você se pergunta. Para entender isso, fique com a gente até o final do vídeo, mais um episódio das nossas lições agostinianas. Para entender isso, nós recorreremos primeiramente a Agostinho e depois, ecoando os ensinos de Agostinho, nós temos C.S. Lewis. Então, vamos primeiro para Agostinho. Quando Agostinho se converteu, ele vai para um retiro, vamos dizer assim, chamado Cacicíaco, e ele escreve 4 livros nesse período. O primeiro deles é o chamado Contra os Acadêmicos. Na introdução do livro, Agostinho se dirige a Romaniano, que havia sido uma espécie de patrono, uma espécie de mecena de Agostinho. De fato, ele funcionava nas províncias, havia uma espécie de deputado oficial, algum benfeitor da comunidade, e esse homem havia ajudado Agostinho, patrocinado seus estudos. Então, no começo dos Contos Acadêmicos, ele está se dirigindo a Romaniano, e ele diz o seguinte: estas, as riquezas, facilmente teriam absorvido tua idade e teu espírito, o qual buscava seguir avidamente as coisas que pareciam belas e honestas, por um turbilhão sedutor, se não fossem aqueles ventos, considerados como contrários à fortuna, que te arrebataram quando estavas a ponto de afogar-te. Ou seja, Agostinho diz que algum infortúnio, alguma coisa aconteceu com o Romaniano que dissuadiu ele de perseguir um caminho de riquezas, que absorvia sua alma, um caminho certamente destrutivo à alma, e Romaniano, por meio dos ventos providenciais do infortúnio, foi tirado de um caminho de morte. Agostinho segue explicando: se tudo transcorresse assim, enquanto tu vives em enormes e belíssimas edificações, no esplendor dos balneários, gozando de todo tipo de jogos que são consentidos pela honestidade, nas caçadas, nos festins, sendo celebrado pela boca de teus clientes, pela boca de teus concidadãos, enfim, pela boca dos povos, como o mais humaníssimo dos homens, o mais generoso, o mais distinto, o mais afortunado, como realmente o foste. Quem poderia ousar, ó Romaniano? Quem, pergunto novamente, poderia ousar recordar-te daquela outra vida feliz, a única vida realmente feliz? Quem, pois, poderia persuadir-te não só de que não eras feliz, mas que eras tanto mais miserável quanto menos te consideravas sê-lo? De fato, quando alguém está surfando na fama, no prestígio, na prosperidade, essa pessoa está encantada por aquela situação. As outras pessoas entendem que aquilo que essa pessoa próspera alcançou é de fato o que faria dela um indivíduo realmente feliz. Por isso, ninguém poderia, sem levantar suspeitas, acusar alguém tão próspero, tão realizado, de ter uma vida infeliz, de não estar no verdadeiro caminho da felicidade. Alguém poderia até mesmo suspeitar que se tratava de inveja, alguma coisa nesse sentido. Então, Agostinho prossegue: mas agora, num breve espaço de tempo, quão grande admoestação tivestes pelo sofrimento de tantas e tais adversidades. De fato, não precisa ser persuadido por exemplos provindos de outros sobre o quão fugidio, frágil e eivado de calamidades é tudo aquilo que os mortais qualificam como bens. Ou seja, Agostinho está dizendo que o sofrimento despertou a consciência de Romaniano para perceber que aquilo que as pessoas reputam como as coisas que realmente fazem as pessoas felizes não são, que elas são fugidias, vulneráveis, contingentes, de fato até mesmo prenhes de calamidade. Por isso elas não poderiam jamais trazer a verdadeira felicidade, mas a ilusão e o encanto em que o indivíduo está preso muitas vezes é impossível de ser superada, senão pela ação do sofrimento.
que Agostinho está dizendo é que o sofrimento, que no primeiro momento parece ruim, foi o objeto pelo qual a providência despertou a consciência de Romaniano para uma outra vida feliz, que é a verdadeira vida feliz. Agostinho teve uma experiência muito próxima, muito parecida, como ele mesmo diz: muito te alegrarás, creia-me, que os dons deste mundo não te atraiam através de praticamente nenhuma prosperidade por meio do que são seduzidos os incautos. Esses mesmos se esforçavam e teriam capturado também a mim próprio, que diariamente os exaltava, se uma dor pungente no peito não me houvesse forçado a afastar-me dessa profissão vã, refugiando-me no seio da filosofia. Agostinho ansiava por ser um grande orador na época, alguém que tinha bastante prestígio, como alguém sábio, que vivia entre as pessoas mais badaladas da época, as pessoas mais famosas, mais honradas, prestigiadas. E ele disse que ele estava sendo tragado para essa ilusão, e então uma dor no peito o despertou e o fez refugiar-se na sabedoria, na filosofia. Não fosse essa dor, talvez ele teria seguido esse caminho. Nas Confissões, o livro provavelmente mais célebre de Agostinho, ele nos conta um pouco sobre esse episódio. Nesse mesmo verão, um de meus pulmões começara a sofrer de excessivo cansaço provocado pelas aulas. Respirava com dificuldade e as dores no peito revelavam uma lesão. Não conseguia mais falar alto, nem durante longo tempo. Fiquei angustiado num primeiro momento, ao pensar que seria forçado a abandonar o ensino ou pelo menos interrompê-lo, para poder tratar-me e convalescer. Mas em mim nasceu então e se consolidou a firme vontade de dedicar-me à consideração de que Tu és o Senhor. Aí, Tu bem sabes, meu Deus, como me alegrou encontrar essa desculpa não capciosa para suavizar o desgosto daqueles que, por causa de seus filhos, não me teriam permitido ser livre. Então percebam, Agostinho já estava como orador, ele estava dando aulas de retórica, estava se consagrando, se consolidando na profissão, e no mesmo momento em que ele vivia essa conversão, esse voltar-se para Deus, e ele começou a sentir que aquilo era buscado por motivos vãos. Aquela profissão, para ele, estava em volta de um desejo soberbo, de um anseio por glória própria. Mas era muito difícil sair daquela situação, ele tinha compromissos. Então, quando ele ficou doente, no primeiro momento ele ficou, bastante angustiado, vou ter que interromper, ou talvez não ensinar mais, no mínimo eu vou ter que dar uma parada. Mas depois, ele viu aquilo como uma oportunidade para que ele se voltasse para Deus. Ele viu aquilo como um ensejo, como que um ato providencial de Deus que o levava a Deus, que fazia com que ele dispusesse de tempo para poder se dedicar ao conhecimento de Deus. Então ele encara aquilo, no final das contas, como uma bênção, de fato como alguma coisa muito boa. Paradoxalmente, um sofrimento ditoso, alegre, feliz, bendito. Essa percepção, de fato, estava com Agostinho desde o início. Logo depois do Contra os Acadêmicos, ele escreveu um outro livro chamado Da Vida Feliz. Em várias passagens, no primeiro livro, ele fala sobre esse papel do infortúnio, daquilo que parece um azar, daquilo que parece uma dor e um sofrimento sem sentido, como meios de guiar o indivíduo para o caminho da verdadeira felicidade. Nesse primeiro livro, nós temos a analogia dos navegantes. E em várias passagens ele está dizendo justamente isso. Por exemplo, poucos saberiam qual o caminho do retorno ou que esforços empenhar caso não se levantasse alguma tempestade, considerada pelos insensatos como calamitosa, para dirigi-lo à terra das suas ardentes aspirações, pois são navegantes ignorantes e erradios. Ou seja, a maioria de nós, se não fosse por ventos calamitosos, tempestades, não nos acertaríamos com o caminho das verdadeiras aspirações da nossa alma, a felicidade, a realização. Por isso, os insensatos, os tolos, é que vão encarar esses momentos de sofrimento como nada mais do que isso. Percebam, o sofrimento aqui serve como um símbolo, um sinal, como uma forma
de dirigir os nossos olhos para o que realmente importa. Essa é a lição de Agostinho. Antes de prosseguirmos, lembre-se, se esse conteúdo está sendo legal, se você acha que de fato isso faz sentido e é bom saber dessas coisas, poxa, dá um like no vídeo, isso já ajuda muito esse conteúdo ser entregado para outras pessoas. E você mesmo pode fazer isso, né? Você mesmo pode compartilhar isso aí com alguém e falar, poxa, isso aqui foi bem legal para mim, olha, assista. Então, faça isso que você vai ajudar a gente e ajudar a gente a ajudar outras pessoas, ok? Vamos dar sequência então e ver isso em C.S. Lewis. C.S. Lewis, bem mais próximo da gente, segue o mesmo raciocínio de Agostinho. Nós nos referimos principalmente ao Problema do Sofrimento, uma obra clássica do Lewis. Nesse livro, a primeira observação que Lewis faz é que, normalmente, quando nós sentimos que há uma grande injustiça em algum sofrimento ser imputado a nós, é porque há em nós, no homem moderno, uma consciência muito tímida da nossa própria pecaminosidade. De fato, a gente costuma pensar que nós não somos tão ruins assim. Se a gente não matou ninguém, talvez a gente não cometa adultério, não roubou, talvez nada de ninguém. Então a gente sente que, puxa, é uma grande injustiça o que está acontecendo, eu não mereço isso. A primeira coisa, portanto, que a gente tem que fazer é dar uma olhada um pouco mais cuidadosa nos 10 mandamentos. Quando a gente faz isso, quando você começa de fato a estudá-los e a perceber as várias nuances do pecado, de fato entender o que é certo e o que é errado, a gente toma ciência de que nós não somos tão bons assim. De fato, uma percepção mais clara da lei moral faz com que a gente perceba que já é uma dádiva se Deus não nos fulmina a cada instante. Por isso, esse é o primeiro passo para que a gente consiga encarar a dor de uma maneira adequada. Primeiramente, não há nenhuma injustiça. De fato, nós merecemos muito mais do que isso. Se alguém for reivindicar o que merece diante de Deus, ela estará em maus lençóis. Ainda assim, Deus misericordiosamente, bondosamente, não nos destrói, não nos fulmina, o que seria direito. E aí a gente continua questionando, mas por que esses sofrimentos? Por que essa quantidade nesse momento? Por quê? O que Deus quer ao liberar um pouco de sofrimento que nós merecemos? Qual o objetivo de Deus? Lembrem-se, Agostinho disse a Romaniano que o sofrimento era uma forma de despertar da consciência. C.S. Lewis segue o mesmo caminho. O espírito humano jamais tentará renunciar à voluntariosidade enquanto tudo parecer bem com ele. Ora, tanto o erro quanto o pecado têm esta propriedade, a de que quanto mais entranhados se encontram, menos sua vítima suspeita de sua existência. Elas são o mal mascarado, o sofrimento é o mal desmascarado, inequívoco. Todo homem sabe que algo está errado quando está sendo ferido. Ou seja, mais uma vez, o sofrimento é o mal escancarado, inequívoco. Não dá para confundir as coisas ali. Quando as coisas estão muito bem, obrigado, normalmente a gente não é movido a repensar os nossos atos, a ver se de repente alguma coisa ruim nós estamos fazendo. Essa é uma experiência comum nossa. Enquanto está tudo bem, nós não somos levados a considerar nossa consciência, questionar a moralidade dos nossos atos e da forma com que a gente tem vivido nossas vidas. Por isso percebam, o que C.S. Lewis está dizendo é que o sofrimento pode vir como um ícone, um símbolo, para que nós percebamos que algo não vai, por mais que nos pareça. Como Lewis colocou aqui, nós não renunciamos à voluntariosidade. O que ele quer dizer com isso é que nós estamos presos ao ego, à nossa própria vontade, ao anseio de autonomia absoluta, a ponto de nos colocarmos no lugar de Deus e dizermos o que é certo e o que é errado, o que nós deveríamos fazer, estabelecer por nós mesmos, absolutamente, o que é que nos faz feliz, como nós nos realizaremos, a pretensão de fazer a nossa própria essência por nossas escolhas. Claro que aqui nós estamos fazendo referência à filosofia sartriana. O ego anseia por ser soberano e destroná-lo é uma tarefa colossal, hercúlea.
peculiar. Entretanto, o sofrimento surge para nos depor às armas, para fazer com que o ego se renda. Talvez você diga, poxa, mas será que isso era preciso? Será que não? Será que de outra maneira você se renderia? Será que você consideraria que de repente você não é Deus, mas Deus é Deus? Ele determina o certo e errado e é Ele que te diz o que sua alma anseia e como ela se realiza e não você? Será que você desce do pedestal sozinho? Sai do trono do seu coração sem esse auxílio? Interrompendo o raciocínio rapidamente, eu quero só lembrá-los do Instituto Burke. Mais uma vez, eu insisto, você não vai pagar nada para acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo. Você só acessa, olha os cursos, clica lá, vai ter em cima cursos, né, os cursos que eles estão oferecendo. Você vai olhando, falando, poxa, deixa eu ver. Aí vai aparecer vários íconezinhos, o nome do curso. Dá uma olhada para ver se isso não te interessa. Eu acho muito legal, há muitos títulos interessantes. Então, dá uma olhada, talvez você se interesse. E se você quer avançar seus estudos sobre conservadorismo e fé cristã e política, pode ser muito, muito bom você dar uma olhada no Instituto Burke. Enquanto a gente mantém o ego no trono, nós somos tentados a nos amar e nos amar de maneira equivocada. Nós temos um vídeo falando sobre amor, eu vou deixar ele no card aqui, e aí vocês podem, depois que acabar esse vídeo, complementá-lo com esse outro. De fato, quando nós nos amamos como se fôssemos deuses, nós amamos de forma equivocada, considerando a nós mesmos algo que nós não somos, o que só pode levar à ruína da nossa própria alma. Além disso, nós nos privamos do amor para o qual nós fomos feitos, que se dirige para Deus. Por isso, quando Deus nos traz o sofrimento, esse não é necessariamente um ato de vingança da parte de Deus. Pode ser, por incrível que pareça, um ato de misericórdia. Hipnotizado pela bonança do que está ao nosso redor, nós talvez nos recusemos veementemente a considerar que aquilo de fato não nos faz felizes, a reconhecer que há algo diferente clamando em nosso coração para que nós sigamos outros rumos. De fato, muitas vezes nós nos consideramos até mesmo autossuficientes, ou que as coisas que estão à nossa disposição nos basta. Por isso, C.S. Lewis complementa dizendo o seguinte: prossigo ao longo da estrada da vida em minha condição comum, satisfatoriamente decaída e sem Deus, absorvido numa reunião alegre com meus amigos a manhã toda ou em um pouco de trabalho que hoje satisfaz minha vaidade, nas férias ou em um novo livro, quando de repente uma dor no abdômen em forma de estocada, prenunciando grave doença, ou a manchete nos jornais que nos ameaça com alguma destruição, põe abaixo todo esse castelo de cartas. A princípio, vejo-me oprimido e toda a minha pouca felicidade ganha aparência de brinquedos quebrados. Então, lenta e relutantemente, de mansinho, tento chegar a uma disposição de espírito que devo demonstrar em todos os momentos. Lembro-me que todos esses brinquedos nunca foram projetados para dominar meu coração, que meu verdadeiro bem pertence a outro mundo e que meu único tesouro real é Cristo. Ou seja, eu percebo que quando eu amo essas coisas boas que estão ao meu redor, à minha disposição, como se não fossem perecíveis, como se não fossem contingentes, como se fossem a razão da minha vida, como se fossem o bastante para minha felicidade. Quando eu me envolvo demais com esse mundo a ponto de perder o que está além dele, muitas vezes um puxão de orelha divino me faz recobrar a consciência para que eu não me perca naquilo que é uma falsa felicidade, uma ilusão de felicidade. Antes de prosseguirmos, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se alguma coisa não ficou muito clara, você pode deixar nos comentários pra gente que a gente vai tentar responder. Enquanto isso, o nosso canal é bem pequenininho, então eu tenho conseguido responder a todas as indagações e colocações e assim por diante. Então, qualquer coisa, coloca nos comentários aí que a gente conversa mais sobre o assunto. Ok? Bom, onde é que a gente chega com tudo isso? Pensa bem, se você tem um filho, você ama seu filho, de repente ele quer seguir algum caminho, fazer alguma coisa que, poxa, você está bastante seguro de que aquilo vai ser muito ruim para ele, vai feri-lo, magoá-lo, talvez até mesmo colocá-lo sobre grande risco. Você não faz nada? É claro que faz. No mínimo, você instrui.
Os filhos menores, então, você pode falar, não faz isso. Se de repente pegar ele fazendo, você bate nele, você faz alguma coisa para que ele se conscientize de que aquilo não é uma coisa boa. Da mesma forma, Deus faz isso com a gente. Seu sofrimento pode não ser outra coisa, senão Deus despertando a sua atenção para que você se compraza nele, para que você ache nele a sua verdadeira alegria e não a perca com base em nada que está nesse mundo. Compreender isso, de fato, é algo muito difícil. Não poderia ser explicado em um único vídeo simplesmente. Por isso, a minha recomendação é, caso você tenha gostado desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque mais cedo ou mais tarde esse tema vai estar sempre voltando ao canal, porque é um dos temas mais preciosos das minhas pesquisas, das minhas leituras. Portanto, nós desenvolveremos melhor esse assunto em outros vídeos. Mas o que a gente já tem aqui já é muito bacana, muito interessante para a gente repensar as coisas. Para terminar, eu gostaria de colocar um texto bíblico. Eu quero deixar só ele, recomendar que você o considere depois à luz do que a gente refletiu aqui. Pode ser que seja justamente o que você precisa ouvir. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exortados, frutos de justiça. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos livros que eu mencionei. Então, se quiser comprar, pode acessar pelos links que a gente colocou aqui, os livros na Amazon. Lembrando que isso não faz com que o livro fique mais caro nem nada, tá? É só, se você já for comprar, compre por aqui, que você vai ter o mesmo preço, evidentemente, mas você ainda ajuda o canal, ok?